A luta começa, mas não era isso que as pessoas queriam ver. Tem um robô de 3.000 anos, que, né, tá aí. Mas o que geral queria ver, isso não teve, né, mas enfim. Lá vou eu para mais um resumo com comentários do capítulo 1144 de Uma Peça, A Hora do Guerreirinho. O Yamato é gigante, sempre fico surpreso com o quão alto ele é. Dito isso, a capa não traz nada relevante. Todo mundo já sabia que o carpinteiro e as garotas sequestradas estavam com o Who's Who. Além disso, ninguém esperava que o Yamato tivesse dificuldade de lidar com esse pessoal. Outro ponto dessa capa é o Who's Who. Ele tem um fruto zoando tipo ancestral, então ele deve voltar à vida em breve. Agora, se isso vai render alguma coisa, só o tempo dirá. Uma terceira e quarta coisa, ainda sobre a capa. Tem uma teoria, que acho uma merda, já adianto, sobre como o Yamato estaria criando os seus próprios bainhas vermelhas, com jogos e mulheres do job. Uma teoria que é uma merda por vários motivos. O Yamato não é o futuro Shogun de Wano, isso faria mais sentido com o Momonosuke, mas o pivete simplesmente se acomodou e contratou os funcionários do pai. Segundo que, o pessoal tem que parar de fazer teoria merda. Bem, a capa é isso. Agora, entrando no capítulo. Um capítulo meio sem graça, né? Não rendeu muitas teorias. Vi mais discussão sobre a teoria maluca da Gunko Seragine sem memórias do que conversas sobre o próprio capítulo. O que faz sentido, foi bem fraco. Geral estava esperando um retorno ao passado através das memórias do Loki. Mas enfim, de cara aí, matando a minha teoria. Estava esperando que a Ripley e o Frank seriam quem salvaria as crianças de serem queimadas. Porém, a dupla ainda está de rolê pela árvore. E esse rolê foi terminar num gigantesco prédio. A proporção do Frank e a Ripley parece um pouco questionável, mas sem dúvida, o prédio é gigantesco. Além disso, o prédio é, na verdade, os restos mortais de um robô. O robô está aí há muito tempo, a vegetação já tomou conta. Dificilmente, vai ter alguma coisa útil aí dentro. Fora que o Vegapunk já estudou o Emmet há muito tempo, uma máquina completamente funcional, e não aprendeu nada. Então, nem vale a pena imaginar que esse vai ensinar algo. Porém, temos um pouco de esperança com o surgimento da Bonnie e Lilith. As duas se perderam e encontraram o prédio. Então, a Bonnie diz que o interior é incrível, mas o que seria incrível na visão de uma criança, né? Fora isso, a Lilith estima que o prédio tenha por volta de 3.000 anos. O que, automaticamente, me deixa maluco. O que o Oda quer com isso? 3.000 anos atrás, já existia algo capaz de construir um robô extremamente gigante. Não dá para dizer se era ou não da altura do Emmet. E já adiantando outra conversa sobre isso, rodou um pensamento pelas redes, sobre como esse robô seria um companheiro do primeiro Nika, lá no primeiro mundo, Emmet, do Joy Boy, e o Frank seria o robô do terceiro mundo. Então, não faz sentido. O Frank precisa se transformar em um robô primeiro. Mas, se quiser acreditar nisso, fique à vontade. E com isso dito, o Oda, malandramente, esconde o grande robô. Ele manda o medo sobre a tempestade para impedir que o Frank entre nele. Mas a Lilith já decidiu fazer uma base lá. Agora algo curioso. Vegapunk já esteve em Elbaf, mas nunca foi informado sobre a existência desse prédio. O Saulo nunca ouviu sobre isso. Enfim, deixando isso para lá, voltamos para a Vila do Oeste. O esqueletão, depois de derrubar os bombeiros, foi para cima da vila. Ele é o Draug e os gigantes simplesmente não conseguem entender como isso está conectado aos medos das crianças. Além disso, os gigantes se mostram muito dependentes dos chefes. Depois de se armarem para lutar, a primeira coisa que falam é sobre os chefes, Dory e Brog. Mas esses saíram para ir ao banheiro. Enquanto esperam os líderes, os gigantes decidem retirar o bando do lugar. Como convidados, não é o dever deles lutar. E isso também serve para o Kolum, o pivete é só uma criança. Bom, depois de serem expulsos, a Nami finalmente abriu a boca sobre os invasores. Confesso que achei o Jaru bastante ligeiro. De um capítulo para o outro, ele já está novo. Não só ele, o Brook e o Usopp também voltaram ao normal. Ou a birita é fraca, ou estavam mentindo. Pausa para solicitar o like a boss. Deixe o like. Mas enfim, voltando para o mais importante. Depois que todo mundo ouve a notícia, o Jinbei crava que se algo estranho acontece, isso certamente é algum fruto do diabo. Além de ser certeiro ao apontar que toda essa anomalia só pode estar sendo causada pelos invasores. E com isso em mente, Jaru manda 2 gigantes espalhar a notícia, 2 humanos, que não fazem parte dos chapéus de palha, invadiram o país. No entanto, de forma bem inteligente, o Brook manda avisar que existe a possibilidade de serem mais de 2. E até agora, só ouvi cravadas. Então, enquanto os gigantes saem para levar a palavra, o grupo fica discutindo os acontecimentos. A Nami se mostra extremamente irritada por estarem sequestrando crianças. Inclusive, existe uma chance dela, depois de cumprir o seu sonho, se tornar uma Madre Carmel, só que do bem. Adotando crianças órfãos, as ensinando a roubar e vivendo do rendimento delas.
Voltando, outro que demonstrar nervosismo é o Usopp, ele levanta uma questão importante. Para que estão sequestrando as crianças, o que querem exigir de Elbaf, o que será? No final da discussão, o Jinbei tenta pegar um navio para ajudar, mas o Jaru segue se recusando. Convidados não precisam lutar, seria uma falta de educação terrível. Assim, o bando possui a desculpa perfeita para entrar na luta, mas, por algum motivo, ninguém usa. Eles podem ser convidados, porém, a Robin e o Chopper estão na escola, ou seja, eles estão em perigo. Se os invasores colocaram seus companheiros em risco, essa briga também é deles. Porém, ninguém usa isso. Além disso, mais uma vez alguém diz que Dory e Brog estão dando uma barrigada. Bem, o grupo não convence os gigantes, mas não desistem. Então eles ficam discutindo como vão fazer isso, andar está fora de cogitação. Foi aí que a Nami percebe o Kolum, dando a vida para puxar um saco cheio de armas. E a partir daí, acabou toda a preocupação dela pelo bem-estar de uma criança. Ela simplesmente aceita que o Kolum os leve para o campo de batalha, missão que o pivete aceita depois que sua exigência de ser o capitão foi atendida. Além da irresponsabilidade que isso é, tudo está levando para uma única direção, o retorno da nação guerreira. Mais pra frente, vamos ver os gigantes chamando os chefes de piratas gigantes. Ou seja, o Kolum vai fazer algo heróico em algum momento. Não só ele como os piratas gigantes e não gigantes, e isso vai reacender a chama guerreira das crianças. Se isso não acontecer, é porque o Oda perdeu o talento. E falando sobre talento, o fã de uma peça tem talento para criar teoria maluca. A mais, entre aspas famosa, é que a Gunko seria a Gine, que teve suas memórias retiradas e colocadas em um clone. E, na verdade, a Gine que morreu no telefone com os revolucionários, que o Kuma viu sem vida na igreja, seria um clone. Não faz sentido, primeiro, para que manter a original e não um clone? Vemos que a Stussy não parece envelhecer, diferente da original. Na verdade, não se sabe quantos anos a clone Stussy possui. Porém, ainda não existe uma explicação boa que justifique manter a original e não um clone. Uma explicação, entre aspas boa, seria que um clone só pode ser feito a partir do original. No entanto, estaríamos vendo muito mais clones dela por aí. E outra, se fosse mesmo a Gine, então ela teria sido introduzida em Egghead. Faria muito mais sentido. Agora uma coisa que pode ser, como a Atlas, que possui uma aparência que lembra a Gine, a Gunko pode ser alguém que se pareça. Dito isso, gosto da teoria sobre a Gunko ser uma espiã do exército revolucionário. Até porque, existem dois eventos que são inexplicáveis que giram em torno do exército. O primeiro, relatado no capítulo 595, mostra que a Bonnie foi capturada pelo Barba Negra. Não sei exatamente pelo que a Bonnie culpava o Barba Negra, mas ela decidiu perseguir ele. Inclusive, o Barba Negra claramente sabia que ela era só uma criança e mesmo assim, declarou que a queria como, entre aspas, namorada. E você aí, adora esse cara, né? Bem, acaba que, depois de arregar para o Shanks, o Barba Negra também arrega para o Akainu. E por causa disso, o almirante leva a Bonnie capturada. Mas aí, no capítulo 793, a Bonnie aparece sozinha comendo uma pizza e lendo o jornal. E aí, como ela fugiu? Isso nunca foi respondido. Nunca foi explicado como ela fugiu do Akainu. O segundo evento acontece com a Gine. Depois de ser capturada pelo governo, anos depois, ela simplesmente aparece em um barco em alto mar, carregando um bebê. Como ela escapou da Terra Sagrada? A garota estava doente, em estado terminal e carregando uma recém-nascida de colo. Esses dois eventos são inexplicáveis. No caso da Gine, você pode deduzir que foi uma forma de tentar capturar o Kuma usando a doença da Bonnie. Mas até então, a Bonnie não tinha sinais de estar doente. Fora que, o governo só precisava enviar uma notícia pelo jornal, anunciando que iriam executar a Gine. Do mesmo jeito que fizeram com o ex. Porém, o governo mundial nunca se importou com o exército revolucionário do mesmo jeito que não se importa com o Barba Negra. Pelo menos, assim vejo a coisa. E com tudo isso dito, pra mim, a teoria do clone é loucura. Trazer a Gine e o Kuma de volta é tirar o peso do sacrifício que os dois fizeram para que a Bonnie vivesse. Porém, esses dois eventos ficam sem explicação, a fuga da Bonnie e a da Gine. Mas bem, voltando para o capítulo. O que vem dando muita esperança para os fãs da Gunko ser a Gine. É que a Gunko é fã do Brook. O que não diz nada, muita gente ouve música e não as entendem. Outra coisa interessante é a frase do Somers. Ele se oferece para pôr uma música e diz para começar pelo cara que errou. Quem será esse? Talvez seja o Saulo. O ex-marinheiro resolveu usar escudos para tentar parar as crianças. Inclusive, ele parece entender que as crianças estão seguindo o pano branco, mas, curiosamente, ele não tenta destruir o negócio. Ele também não usa haki do armamento para se proteger. Não é à toa que ele parou como um vice-almirante. Bem, o plano não dá certo. A Yuva até para, mas acaba perfurada pelos espinhos da criança de trás. Dito isso, uma coisa que está me irritando. O Saulo toda hora tentando conversar com as crianças que estão dormindo está me irritando. Tem umas frases que não vão pra canto nenhum também.
Enfim, está sendo bem enrolado para que as crianças sejam salvas no último segundo. Outra coisa irritante, porque ninguém está ajudando, né? Mas enfim, Saulo pensa e tira uma corda da bunda e consegue segurar o último da fila, mas aí, o Fenrir se teleporta para o lado dele. Enquanto o Saulo percebe que as criaturas não apareceram por coincidência, a Engie avisa ao diretor que as criaturas se espalharam por Elbaf e estão atacando todas as vilas. Dito isso, uma coisa que esqueci de comentar, a notícia foi entregue e todo mundo sabe sobre os invasores. Fiquei com certa dúvida aqui, mas parece que o trio dos Somers não sabe disso. Bom, voltando e indo direto para a Vila Oeste. Os chefes ainda não apareceram, mas o Draug foi derrotado. Porém, não parece ter sido algo fácil. Na sequência, vemos que os medos não são puramente força física. O dragão Nidhogg é capaz de cuspir um raio de fogo. Além disso, o fantasma que parecia tão suave no laguinho, decidiu descer para a pista e tacar o terror também. Se um já deu problema, dois foi demais. Os gigantes decidem fugir e abandonar a vila, mas foi aí que a preparação se fez presente. Os chefes que estavam no trono, finalmente dão o ar da graça. Tinha esquecido que Sval era o nome do navio voador. Dito isso, o grande Eric surge na sua versão Sval carregando os piratas gigantes, ou parte deles. De entrada, Dory e Brog lançam o golpe Hakoku, e obliteram de uma vez só, o grande fantasma e o Nidhogg. Eles ainda derrubam outra coisa que nem sei o que é. E com essa entrada, temos o que parece ser o Kashi, mas talvez não seja ele. O ponto é, esse gigante chama a dupla de os chefes, mas rapidamente se corrige e os chama de os piratas guerreiros gigantes. Ou seja, chamar a dupla de chefes, talvez seja parte dessa política contrária à cultura guerreira. Então ninguém os chama de piratas ou de capitães piratas, chamam de chefes que não possuem nenhuma ligação com a arte da luta. E sobre o ato heróico que comentei, Dory e Brog declaram que vão cuidar das criaturas enquanto os outros salvam as crianças. E para tornar as coisas ainda mais bombásticas, Gaban está com eles. Ou seja, piratas lendários vão mostrar o valor da cultura guerreira. Principalmente, depois desse incidente, onde piratas da velha e nova geração, salvaram e protegeram o país. Se lutar não se tornar uma matéria obrigatória, eu paro de jogar. Mas enfim, é com a chegada dos piratas guerreiros gigantes que o capítulo termina. Um capítulo muito fraco, o que é normal, ver Dory e Brog em ação não é novidade. E, a expectativa estava no passado do Loki e o incidente com o rei. Algo que poderia ter dado um pouco de pano, seria o robô, mas o negócio foi só jogado ali, uma relíquia de um período perdido. Mas é isso, termino aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, mas se não gostou, fique tranquilo, você está perdoado. Você chegou até aqui, um abraço e até a próxima.